as boas-vindas a todas e todos, a boa tarde, boa noite. E quem está participando, quem está assistindo, Giovanni, que está aqui com a gente hoje, que é professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Gramsci, já aí há uma jornada de tempo nessa linha de estudos, Marx Gramsci, tem publicações também, Gramsci, né? O último livro, se eu não me engano, né, Giovanni, foi sobre os intelectuais orgânicos, nessa linha do tema da mesa de hoje, que é os intelectuais orgânicos, o conceito de dirigente e a construção da hegemonia. E aí, infelizmente, estava previsto também para a gente ter um outro camarada aqui, o Carlos, que infelizmente não vai poder, então a gente vai dar um pouquinho mais de tempo para o Giovanni, aí uns 30 minutos na mesa de diálogo, que tem esse viés de diálogo, e depois abrir aí para a gente poder conversar e esmiuçar aí o que é que significa isso, né? O que é ser intelectual orgânico nessa linha do debate de Gramsci na América Latina. Então, já para a gente não perder mais tempo, já passo para o Giovanni para a gente começar aí a ouvir e a se deliciar aí com essas contribuições. Giovanni, por favor. Obrigado, então. Eu gostaria de iniciar agradecendo os organizadores desta atividade, principalmente a professora Joeline, o professor Lúcio Oliver, também, dar um abraço nele assim que você puder, o Joeline, um querido colega, vocês dois de grande competência, e também um abraço cordial aos companheiros, colegas que estão tendo a disponibilidade de nos acompanhar. Pelo que eu entendi, a grande maioria é brasileira, portanto, não deve haver problema com o meu castelhano capenga, mas, de qualquer maneira, isso facilita a comunicação. Bom, olha, no título que vocês me enviaram, seria os intelectuais, o conceito de dirigente, a construção de hegemonia, né? Há três conceitos interligados, quer dizer, intelectual, dirigente, hegemonia, que na prática são as grandes vértebras, né, da obra de Gramsci. Eu diria, seria um compêndio, uma síntese do seu pensamento. Claro que nós não vamos esgotar isso, temos um tempo limitado, e não entendi o teto que nós temos, né, até onde podemos ir. Mas, de qualquer maneira, é um desafio tentar fazer uma abordagem mais ou menos essencial e depois abrir a nossa conversa. Bom, a cada um desses conceitos, Gramsci confere um significado próprio, porque esses conceitos já existiam, evidente. Mas ele, como em grande parte costuma trabalhar, ele faz uma reelaboração, uma recriação desses conceitos, né, de forma original e também, espero demonstrar, subversiva. Subverte o significado usual desses conceitos, ao mostrar que ser intelectual, dirigente, hegemônico, não é prerrogativa exclusiva da classe dominante, como foi sempre ao longo do tempo na história. Mas esses atributos são qualidades inerentes a todo ser humano e, portanto, direitos inalienáveis, não se podem transferir. Então, essas componentes constitutivas de todo ser humano, na verdade, na história, foram monopolizadas por uma minoria, né, e acabaram sendo justificadas pelas teorias que a grande maioria já conhece, né, que existem seres especiais dotados por natureza para
ter o papel de intelectual para dirigir os outros, ou por um mandato divino, receber algum mandato divino para poder desempenhar esse papel. Teorias essas, que duraram por muitos séculos, e foram desmentidas em grande parte pelo pensamento democrático moderno. Eu acho que todo mundo conhece. E então, uma primeira observação que eu colocaria: além da mais-valia, as classes subjugadas precisam se apropriar destas faculdades, que lhe foram negadas, que são essenciais para elas, se quiserem sair da condição de subalternidade. E Gramsci mostra isso, que é possível, não apenas teoricamente, por uma ampla argumentação a respeito disso, muito extensa na obra dela, mas porque está convencido que isso é possível, porque parte da experiência pessoal dele, como intelectual das classes trabalhadoras e dos subalternizados, como dirigente de partido e coautor da hegemonia vivenciada, mesmo por curto prazo de tempo, pelos conselhos de fábrica, no famoso Biênio Rosso, Biênio Vermelho, de 1919 a 20, que foi uma escola concreta de formação dos operários de Turim, principalmente, para eles poderem se tornar dirigentes. E Gramsci vai explicitar, daqui a pouco vou entrar no mérito, que seria, além de especialista no seu trabalho, também, ao mesmo tempo, inseparavelmente como agente político. Numa sociedade, naqueles anos, que Gramsci apontava como possível reprodução da Revolução Soviética que havia acabado de acontecer, em 17, 2 anos antes. Então, vou fazer uma breve abordagem de cada um desses conceitos. Bom, o intelectual, para Gramsci, adquire um sentido diferente do intelectual cosmopolita. Ele faz uma análise muito sagaz, muito perspicaz, de como, por séculos, ao longo do Império Romano, ao longo da cristandade, da instituição eclesiástica que sucedeu ao Império Romano na Europa, havia intelectuais cosmopolitas que não tinham raízes ou compromissos com a população local, e menos ainda com as camadas populares. E também é diferente a concepção de intelectual que Gramsci confere aos intelectuais que trabalham na burocracia dos Estados nacionais. Entendeu? Mas também ele faz uma distinção muito grande, diferente dos intelectuais tradicionais. Quem são os intelectuais tradicionais? Seriam categorias pertencentes a uma estrutura sociopolítica ultrapassada, e que os intelectuais tradicionais acabaram adquirindo um halo de aristocracia, de superioridade em relação às pessoas mais simples, mais comuns, se considerando figuras independentes, autônomas, como se fossem representantes de uma, ele usa esta expressão, abro aspas, de uma continuidade histórica ininterrupta, fecha aspas. Como se eles agissem de forma olímpica, e portanto, dentro de um papel que sempre existiu ao longo da história. Ao contrário, Gramsci parte, essa é uma das
qualidades peculiares do modo de escrever de Gramsci. Ele sempre parte da realidade, nunca elabora um pensamento teórico, filosófico de forma abstrata. Vocês podem ler, imagino que devam até já ter lido, o início do Caderno 12. Como é que começa o início do Caderno 12? Ele analisa aquilo que ele chama de abre aspas, empresário capitalista. O empresário capitalista, começa assim o Caderno 12. Concreto, diz, o empresário capitalista, ele se cerca, contrata especialistas em vários campos para expandir os seus negócios e para influenciar a sociedade e também o organismo estatal. E utiliza esses intelectuais como comissários. Ele não tem uma independência, eles são às ordens do empresário capitalista. Devem executar praticamente o projeto que ele tem. Então, a partir disso, ele faz uma primeira observação. Diz, vamos parar de, quando queremos definir o que é intelectual, a partir de um critério que sempre visa a atividade intrínseca, a atividade intrínseca do intelectual. Quer dizer, se qualifica o intelectual pelo que ele exerce, como teórico. Mas ele disse, mas não se observa a posição que o intelectual tem no conjunto das relações sociais. Portanto, a partir disso, não existe intelectual avulso e nem intelectual neutro, mas é sempre um intelectual vinculado a um grupo social que visa determinados objetivos e está a serviço de um determinado projeto de sociedade. É isso que nós precisamos observar, concretamente, não o intelectual abstratamente, que é um pouco a tradução do que Marx dizia. Nós devemos julgar as pessoas não pelo que eles pensam, mas pelo que eles fazem. Ou de uma sociedade, enfim. Além disso, Gramsci mostra como, na sociedade moderna, e faz toda uma análise disso, com a difusão de muitas especializações nas complexas formas de produção, na expansão do sistema escolar, nas múltiplas funções dos Estados modernos, nas organizações da sociedade civil, enfim, partidos, sindicatos, se multiplicaram enormemente as funções intelectuais. Para o bem, isso. Mas, acima de tudo, Gramsci sustenta que ninguém, mesmo aquilo que ele chama, abre aspas, gorila amestrado, está totalmente privado de capacidade intelectual. Pois, no mesmo caderno que ele fala de gorila amestrado, ele diz, todo ser humano é um ser que pensa, um ser que tem gosto, um ser que tem capacidade de elaborar uma concepção de mundo, de ter uma linha de conduta moral, entendeu? De interferir no meio, com o seu modo de pensar, nos costumes. Portanto, é absurdo imaginar que alguém ainda sustente que possam existir seres destituídos desta capacidade, embora sejam, evidentemente, capacidades, digamos assim, limitadas, enfim, controvertidas, e assim por diante. Então, por isso, ele faz uma das afirmações mais impactantes, que todo ser humano é um intelectual, todos são intelectuais. Como depois, no caderno sucessivo, no caderno 13, vai dizer todos
são políticos, porque agem na sociedade com algum grau, né, de interlocução, de influência, enfim. Né? E também, no caderno 11, no caderno anterior, já havia feito, né, uma afirmação parecida. Todos são filósofos, embora exista uma diferenciação e assim por diante. Então, Gramsci opera uma ruptura profunda diante da tradição elitista, da tradição de casta, né, em relação ao intelectual. Né. E este tema do intelectual é tão importante para Gramsci, é tão estratégico, que atravessa praticamente a obra inteira dele. Né. E ele está presente, por exemplo, na questão meridional, onde ele mostra que os camponeses, as regiões do sul da Itália estão desagregadas e são incapazes de enfrentar o sistema de dominação que grava sobre eles, porque os intelectuais que saem dessas camadas populares são absorvidos, né, pela classe dominante. E eles ficam praticamente sem referência, e ficam o bel prazer dos grandes intelectuais, como Benedetto Croce, Giustino Fortunato, que eram os grandes intelectuais da época, que tinham uma grande influência sobre essas camadas populares. E toda a vida de Gramsci, que se dedicou à formação dos operários, à educação, à cultura, enfim, a preparar as classes populares para que elas possam encontrar meios para adquirir a capacidade de autogoverno, e principalmente na elaboração da nova concepção de escola. E qual é a nova concepção de escola que Gramsci apresenta? Principalmente, não exclusivamente, porque está isso disseminado, inclusive, nos trabalhos precarcerários, mas principalmente sintetizado no caderno 12, né? Mostrando que a função principal da escola não é adestrar, né, nem formar gente dócil para se inserir no sistema. Né? É, portanto, fazer uma crítica, embora reconheça alguns avanços da escola nova, da escola ativa, né? Mas ele propõe a escola criativa, que deve levar, abre aspas, a tornar-se guia de si mesmos e não aceitar passivamente do exterior a marca da própria personalidade. Fecha aspas. E continua ainda, abre aspas de novo. A escola deve desenvolver a potência fundamental de pensar e a capacidade de dirigir-se na vida. Fecha aspas. E continua ainda. Todo cidadão deve chegar ao ponto de, abre aspas, pensar, estudar, dirigir. Quem dirige ele? Fecha aspas. Estou insistindo sobre essas palavras de dirigir, porque vocês estão vendo a intersecção, né? A interligação entre o conceito de intelectual e o conceito de dirigente. Né? Não de dirigente com alguém superior a um grupo, mas como a massa popular como todo deveria ter condições e ser preparada para tornar-se dirigente. Então, bom, a escola, evidentemente, continua depois, não quero me adentrar muito nesse assunto da escola, que seria um assunto belíssimo até de aprofundar. Vou passar logo a abordar o segundo conceito de dirigente, já que estamos falando
já entramos nesta questão. Né? Então, dirigente para Gramsci passa a significar a capacidade de construir uma concepção, uma personalidade própria, a possibilidade de ter consciência e adquirir conhecimento o mais amplo possível, para poder ser pessoas que se autodeterminam e que tenham responsabilidade social e capacidade de organização política para assumir a direção da nova sociedade. Esse é o conceito de dirigente. Por isso que eu me distanciando um pouco das posições mais canônicas em relação ao princípio educativo, que a grande maioria dos estudiosos coloca no âmbito do trabalho, eu sustento nesse livro que o princípio educativo em Gramsci é tornar as pessoas dirigentes. Dirigente significa, para Gramsci, é com isso que ele finaliza o caderno 12. Né? Significa especialista, mas ele usa o mais político. Quer dizer, é alguém que tenha uma competência, uma habilidade a mais avançada possível e, ao mesmo tempo, seja um protagonista ativo na sociedade. Protagonista político ativo na sociedade. Que tenha um trabalho qualificado, uma política ativa. Então, é isso. E transfere essa concepção também à nova concepção que um partido de caráter popular deveria ter. E aqui cito, abre aspas, todos os membros de um partido político devem ser considerados intelectuais, ponto. Pode haver distinção de funções e graus, né? Como ele faz uma distinção de criador, administrador, divulgadores e assim por diante. Mas todos têm função diretiva e organizativa, ou seja, educativa, intelectual. Fecha aspas. Isso aqui devia ser colocado como o grande painel dentro de todo o partido, pelo menos partidos que se dizem de esquerda, ou enfim, que querem renovar a sociedade. Bom, claro, não se elimina a necessidade de intelectuais especializados que tenham função de direção, de organização, e, portanto, que tenham determinada função específica. Mas o importante é que exista uma interação, uma interlocução dialética entre a vitalidade, a força disruptiva, criativa que vem de baixo, né, a espontaneidade e a direção, isso, de forma permanente. E Gramsci chega a esta conclusão porque aquilo que eu citei agora há pouco do biênio vermelho, né, dos 1919 1920, quando dava a impressão, havia sinais que poderia ocorrer na Itália aquilo que tinha acabado de ocorrer na Rússia, em termos assim de transformação, revolução da sociedade, mas no 20 já começaram a aparecer os sinais de retração e de derrota. As greves que ocorreram naquele ano, seja de abril como de setembro, resultaram praticamente uma derrota para os conselhos de fábrica, os operários. Então, lá ele se dá conta que a vitalidade que vem de baixo não é suficiente, é necessário a presença de uma direção e, portanto, de um partido que possa garantir a
a organização é sustentar as massas populares nos momentos mais difíceis ou de debandada e assim por diante. Então, para concluir esta parte, termino dizendo que o grande objetivo de Gramsci é a formação e a organização das massas populares para que possam se tornar, abre aspas, intelectuais políticos qualificados, vírgula, dirigentes, vírgula, organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao orgânico desenvolvimento de uma sociedade integral, civil e política, fecha aspas. Sempre no caderno 12. Eu não cansei de repetir esta expressão ao longo da explanação do livro que eu tentei construir em cima do caderno 12. Pela centralidade, e pela síntese que ele representa em relação ao que Gramsci concebe como novo projeto da sociedade. E passamos, assim, ao terceiro conceito do título da nossa conversa de hoje, que é hegemonia. Conceito-chave também. Também ele profundamente interligado a intelectual e direção. Porque um dos sinônimos que Gramsci usa quando fala de hegemonia é direção. Direção. Para explicar que a substância de alguém que se apresenta com um projeto hegemônico é a capacidade de direção. A direção no sentido de um projeto que seja efetivamente expansivo, avançado, abrangente, e que atinge a sociedade como um todo, elevando-a aos patamares mais elevados de civilização. Esse é o conceito de hegemonia. Capacidade de direção. Hegemonia não no sentido de comando, não no sentido de imposição, porque muita gente ou ainda de coerção, de repressão. Claro, ele é um conceito polissêmico, ele utiliza muitas essas expressões, é multifacetado, que vai aprofundando e crescendo ao longo da sua reflexão carcerária, principalmente. Embora apareça, assim, de forma rara no período pré-carcerário. Mas esse conceito, Gramsci deriva de Lenin, embora não tenha desenvolvido tão aprofundadamente como Gramsci desenvolveu. E que Gramsci reconhece, ele foi uma das maiores contribuições dele. Ele diz que Lenin deu à filosofia marxista com esse conceito de hegemonia. E Gramsci desenvolve este conceito principalmente quando se dá conta das dificuldades e impossibilidades de uma revolução na modalidade insurrecional e explosiva, como havia acontecido na França e na Rússia, e percebe que o campo do Ocidente é muito mais complexo que o campo que existia no Oriente, onde explodiu e saiu vitoriosa a Revolução de Outubro. E também ele trabalha esse conceito naquilo que vocês, imagino, já conhecem, de começar a passar da ideia de guerra de movimento que havia vigorado até então, até praticamente depois da Revolução Francesa, várias insurreições que ocorreram na Europa, sempre nessa modalidade de guerra de movimento,
precisa passar, diz Gramsci, para a guerra de posição, né? Que, abre aspas, exige uma concentração inaudita de hegemonia. E o que é hegemonia? Entre as diversas né, uh, uh, definições e abordagem que Gramsci faz desse conceito. Abre aspas. Hegemonia no sentido no qual frequentemente é utilizado nessas notas, ou seja, no sentido de hegemonia política e cultural. Então, por que de hegemonia política e cultural? Porque nas sociedades modernas, diversamente do uso ostensivo da força, né, das armas, né, o poder, quer dizer, os dirigentes, os governantes percebem que o poder deriva essencialmente da capacidade de persuasão, de consenso, de prestígio, que esse é outro sinônimo de hegemonia, que Gramsci usa muito, de poder de atração, que essa é outra forma de ele denominar o conceito de hegemonia, poder de atração, né? Que determinados grupos, e também o Estado, a sociedade, são capazes de imprimir no seu modo de agir. Tanto é verdade que ele faz também uma distinção entre hegemonia e supremacia. A supremacia, para Gramsci, significa a junção de consenso e coerção. Como o Partido dos Moderados foi capaz de usar no processo de unificação da Itália. E Gramsci trabalha de uma forma fantástica, original, no caderno 9, no caderno 19, quando ele faz uma releitura do Risorgimento na Itália. E também ele evoca também outra imagem do centauro maquiaveliano, o centauro de Maquiavel, aquela imagem mitológica, de um ser que é composição meio animal e meio humano. Ou como Maquiavel dizia, o governante deve ser ao mesmo tempo leão e raposa, quer dizer, a força e a astúcia. Enfim, e portanto, dizer, estas são as componentes do Estado. O Estado que Gramsci define assim, ele abre aspas, Estado, bota igual, bota o sinal igual, sociedade política mais sociedade civil, ou seja, domínio mais hegemonia, no sentido de o terreno mais digamos assim, decisivo para a construção da hegemonia se dá na sociedade civil. E também, a propósito de Estado, Gramsci, vocês devem lembrar, no caderno 25, quando ele fala da história das classes subalternas, diz que a unificação de uma classe acontece no Estado. É isso que aconteceu historicamente. E esta unificação deve ser concreta, quer dizer, o resultado das relações entre sociedade política e sociedade civil. Ele continua assim, prestem bem atenção nisso que vou ler ao pé da letra. Para as classes subalternas, a unificação não acontece. Eles continuam dispersas. Por quê? Porque a história deles, basicamente, está entrelaçada com a história da sociedade civil. Fecha aspas. Quer dizer,
se as classes subalternas não se constituem, ou numa expressão outra impactante de que não se fazem, se fazer Estado, não se fazem Estado, elas vão permanecer a um nível de sociedade civil, né? E, portanto, a um nível de subalternidade. Quem não consegue, né, elaborar uma proposta de Estado, de organização de toda a sociedade, não pode competir pela hegemonia. Não pode lançar o desafio da hegemonia. É isso que Gramsci está pedindo, né? Nada mais, nada menos para as classes subalternas, ou as classes populares, ou as classes trabalhadoras. Bom, eu começo a concluir, porque estou vendo que já passaram os limites dos 30 minutos, senão vocês vão me mandar a Polícia Federal aqui. Olha, esse discurso não é um discurso exclusivo de Gramsci, porque vocês sabem muito melhor do que eu como o capitalismo entendeu muito bem esse discurso, e usa, porque além do poder material, financeiro, militar, né, a dominação do capitalismo se apoia sobre, enfim, a persuasão, né, conhecimento, a tecnologia, a informação, a sedução, o entretenimento, o consumo, isso, para garantir a adesão das grandes massas ao seu projeto, pelo menos de forma, né, passiva, ou para usar uma expressão do querido Jorge Barata, saudoso Jorge Barata, dizia: sim, nós temos que fazer uma distinção entre hegemonia e hegemonismo. Hegemonismo significa capturar a adesão indireta, passiva das massas ao projeto, mantendo-a distantes, sem elas se tornarem personagens ativos desse projeto. E é o capitalismo faz soberbamente bem. Não vou entrar em coisas que vocês sabem muito bem, como hoje, principalmente nessa guerra híbrida, principalmente com o fluxo de dados das big techs, entendeu? Muitas instituições altamente financiadas de think tanks, ou think tanks, não sei como você pronuncia o melhor, né? Agora da infraestrutura da inteligência artificial, como tudo isso é fundamental para a gente aprender a se apropriar, né? Bom, eu queria fazer uma referência, mas quem sabe na conversa que vamos abrir agora, sobre, enfim, o que está acontecendo com a emergência do Sul Global, né? Ou enfim, da organização, né? do BRICS, né? Ou dos BRICS, porque, enfim, se aquilo lá é um projeto que, de fato, poderá ou não se tornar hegemônico, ou se poderá ser uma espécie de revolução passiva para o capitalismo vir a se recompor, né, e adquirir novo fôlego e ser mais forte. Mas isso é outra questão que podemos ver depois, em outro momento. Eu agradeço a paciência de vocês, né? Espero se conseguir deixar alguém dormir, eu me sinto feliz, pelo menos conseguir um objetivo que é difícil hoje, das insônia que assusta cada vez mais a nossa sociedade, sofre de insônia. Tá. Então, vamos ao nosso debate, que é o mais importante do que as minhas colocações. Obrigado, então.
Obrigada, Giovanni. Aqui abriu já trazendo os elementos, né, das categorias principais do diálogo. A gente sempre tem um encontro antes de conversa, né, de estudo, na verdade, das indicações, das notas que são feitas. E aí a gente deu um início sobre a discussão dos intelectuais, mas ele traz já outros elementos, né? E já fazendo conexão, inclusive, com o que a gente estudou no semestre passado. Quem estava no semestre passado, a gente estudou o caderno 10 e 11, né? E o conceito de intelectual, como está bem apresentado, né? Aqui é um conceito que o Gramsci vai desenvolver exatamente na contramão, né? Na contraposição de uma visão mecanicista, né? Que era a interpretação que existia predominante no marxismo da época. Então, a gente tem aqui, você começou exatamente dizendo isso, né? Além da mais-valia, ou seja, além da revolução no campo da economia, da apropriação dos meios de produção, a gente precisa se apropriar também de um desenvolvimento de uma formação humana subjetiva e não só um foco na questão da disputa objetiva, né, pelos meios de produção, pela socialização do que seria o Marx chama de trabalho associado, né? Então, aqui já demarca como esse conceito é importante nesse sentido, numa contraposição de uma visão anti-economicista, antideterminista, que era predominante na época, e que tem a ver, inclusive, com o conceito, diretamente com o conceito de dirigente, né? Porque o intelectual, historicamente, é aquele que dirige, né? A história do quem, no Brasil a gente diz, né? O intelectual é o que manda, os outros obedecem, né? Então, filósofo na Grécia Antiga, que era o intelectual que regia a sociedade, e os outros tinham que obedecer. Então, o Gramsci ele rompe com tanto com essa visão mecanicista dentro do próprio marxismo, como também com essa visão hegemônica da história da humanidade, né? De ter uma classe que vai dirigir a todos e os outros que são só dirigidos, né? Colocando em movimento essa necessidade de desenvolvimento dessa personalidade histórica, como você colocou, autodeterminada, protagonista, ativa. E eu agregaria mais um elemento aqui, que muitas vezes a gente, dentro do marxismo mesmo, a gente esquece desse elemento, que é uma dirigência coletiva, né? E não a reprodução de hierarquias, como já existe na sociedade burguesa. Né? É uma dirigência focada no comum, né? No bem comum, na lógica do comum, na organização do comum, que eu até citei no estudo, que acho que você lembra daquela época que a gente organizou aquele evento em Fortaleza e o Saviani foi dar um mini curso, e eu fiz a ementa do mini curso dele, mandei para ele rever, e eu coloquei dirigentes e dirigidos, ele me corrigiu. Ele disse, não é dirigentes e dirigidos, é dirigentes e quem controla quem dirige, porque quem tá na função, né, de representante do coletivo, porque esse dirigente é nesse sentido, né? Ele está para representar esse coletivo e não para tomar decisões individuais, né, dentro dos seus interesses individuais, mas dentro do interesse coletivo, que é muitas vezes algo que a gente esquece, né? Então, eu queria só colocar esses elementos aqui já para a gente pontuar, né, a relação com o que a gente já estudou, já veio estudando, e abrir aqui para os comentários também, perguntas. O Rodrigo, eu vi que já colocou um comentário aqui no chat, né? Como formar intelectuais orgânicos, trabalhadores especialistas em sua área e, ao mesmo tempo, políticos capazes de dirigir, em um contexto onde o aparelho educativo, a mídia hegemônica e a lógica do capital fragmentam o conhecimento e despolitizam a classe trabalhadora. Isso foi piorado com os vídeos curtos, com a contrarreforma do ensino médio, a BNCC, e se puder contemplar, ficarei grato. Então, a gente já tem aqui uma primeira pergunta, e aí eu abro aqui para a gente ter mais duas, fazer um bloco de três, para passar para os comentários, a resposta do Giovanni. Thaisa também colocou aqui no chat, né? Quais são os desafios impostos aos intelectuais orgânicos das classes trabalhadoras na disputa por hegemonia? Ou seja, quais são os desafios impostos aos intelectuais orgânicos das classes trabalhadoras na disputa por hegemonia?
diante da conformação do discurso neoliberal hegemônico de conciliação entre Estado, sociedade civil e empresariado, como forma de garantir a diminuição dos conflitos e problemas sociais por meio de um suposto consenso e possibilidade de colaboração entre classes, ou seja, como lidar com os desafios dos intelectuais orgânicos num estado de conciliação e que busca levar ao transformismo. E aí tem gente aqui com a mão levantada, eu não sei quem levantou primeiro, porque eu estava lendo eu estava lendo a pergunta do chat, mas pelo que eu estou vendo aqui, Rossano, e aí a gente fecha com Rossano e Tiago e passa para o Giovanni, tá bom? Então, Rossano. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Parabenizar o professor. Eu queria ver se é possível, né, tendo em vista os tópicos de hoje, se é possível identificar na leitura e no estudo de Gramsci uma tentativa de separá-lo do Lenin e do materialismo histórico. Eu pergunto isso tendo em vista a percepção de que tudo bem falar de Gramsci, mas falar da relação dele com Lenin já fica mais complexa. Isso parece repercutir nas leituras que se faz sobre a posição do Gramsci em relação ao partido, né? Eu acho que esse é um elemento para pensar-se, né? Porque eu estou começando a ler Gramsci faz pouco tempo, mas me parece que ele não abre mão da necessidade de uma organização da forma partido de ser, né? E me parece que leituras mais recentes tendem a desvincular essa relação do Gramsci com o materialismo histórico do Marx, do Engels e do Lenin, apresentar uma tentativa aí até mesmo de deslegitimação dos partidos. Não sei se é possível falar isso. Mas, enfim, era só isso. Obrigado. Vou na sequência, então. Tudo bem? Obrigado, professor. Muito boa a apresentação. A sistematização ficou muito elucidativa. Então, queria agradecer primeiro. E fazer, na verdade, uma pergunta mais voltada sobre a questão da hegemonia, porque se apresentou uma diferenciação de hegemonia como correlato de direção e a direção mais a dominação, ou talvez o consenso mais a coerção, você chamou de supremacia, que é uma leitura bem particular, no sentido de que, pelo menos, eu nunca tinha visto dessa forma a exposição. Porque essa é uma questão um pouco complexa no Gramsci, porque me parece que ele apresenta o conceito de hegemonia nesses dois sentidos, muitas vezes, né? Ora como sinônimo de direção e de consenso, ora como, na verdade, abarcando direção e dominação, consenso e coerção. E pergunto, então, para você, se puder aprofundar um pouco essa diferença, porque, enfim, é uma questão que eu tenho me debatido bastante, especialmente a partir de uma leitura do Coutinho, que me parece um pouco estranha, de certa forma, que faz uma leitura sobre a hegemonia, quase como, me parece, sobrevalorizando o aspecto de direção e de consenso, como se ele fosse, de alguma forma, melhor ou menos pior ao aspecto coercitivo e de dominação. E parece que isso é duplamente estranho e complicado, no sentido de que não só a gente sabe que mesmo a democracia burguesa, quando apresenta seus aspectos mais estáveis e mais consensuais, ela está permeada de aspectos coercitivos, no sentido, inclusive, que quanto mais consenso, talvez maior é a capacidade, inclusive, de coerção de um Estado, mas também porque, ciclicamente, democracias liberais, especialmente na América Latina, apresentam, historicamente, aspectos abertamente ditatoriais, né? A gente sabe que na América Latina, a cada 3, 4 anos acontece um golpe de Estado, por exemplo. Então, de certa forma, é difícil fazer essa leitura um pouco diferente, quase numa relação de soma zero, salvo engano, como vai ser a crítica que o Bianchi vai fazer ao Coutinho. Então, enfim, queria que você pudesse avançar um pouco nessa diferenciação. E a outra, se me permite estender para mais uma questão, é que tem algo interessante no Gramsci, em várias categorias e vários conceitos que ele usa,
que lembra muito um aspecto bem caro ao marxismo, que é a ideia de que o próprio conceito deixe de existir. O próprio marxismo, em algum aspecto, se propõe a deixar de existir assim que o capitalismo deixar de existir, no sentido de que o marxismo é uma resposta ao capitalismo. E que, portanto, uma série de conceitos que a gente baliza, é quase que o nosso propósito é eliminar ele. A gente quer eliminar a hegemonia enquanto forma de dominação, quer eliminar o Estado enquanto uma forma apartada de dominação, a ideia de que o partido acabe no sentido positivo do termo, em que não precise mais de partido, etc. E me parece, se eu estou fazendo a leitura correta, que a categoria de dirigente entraria nesse assunto, nesse ramo, no sentido de que acabasse a divisão entre dirigentes e dirigidos, já que o ideal é que a gente chegasse num patamar em que todos fossem dirigentes sociais, dirigentes de si mesmo, portanto, se tudo é, nada é, então não precisa mais da categoria para diferenciar, e se não daria para ler essa categoria, esse conceito também nessa visão, como se o propósito fosse a extinção nesse aspecto. Extinguir a distinção Estado, sociedade civil, partido massa, dirigentes e dirigidos, enfim. Mas muito obrigado pela exposição. Giovanni? Sim, olha, se eu pudesse fugir, fugiria todo contente, porque tem questões, além de uma série de questões que não sei se vou dar conta de fazer algum comentário, mas questões de grande peso. Bom, se os primeiros que falaram não se ofenderem, eu vou começar pelas últimas questões. Até porque o pensamento está mais atiçado com as últimas questões. Bom, se o marxismo vai deixar de existir, bom, Gramsci afirma isso candidamente. Até porque tem que ser coerente com o que o marxismo prega, né? Que a história é um processo. Nada existe de estável, permanente, duradouro, intocável, fixo. Inclusive o marxismo, evidente. Né? Só que poderá deixar de existir quando terá condições de superar, né, o projeto de sociedade desumano, né, que vigora na sociedade. Né? Essa é a questão. Não sabemos quando, como, de que forma. Tanto é verdade que Gramsci continua nessa tecla depois. Ele, em relação ao Estado, diz a mesma coisa. Né? O Estado é necessário. Só que se deve trabalhar para que progressivamente as funções do Estado sejam absorvidas, assimiladas na sociedade civil. Bom, aí todos se tornam, quer dizer, intelectuais, todos se tornam dirigentes. A hegemonia é da classe produtora, que é a grande maioria da sociedade. Isso seria. Então, deixa de existir a necessidade. Por que deixa de existir? Porque, a princípio, não existiria mais a divisão de classe. Porque é a divisão de classe a raiz da violência. É a divisão de classe que exige a necessidade do Estado para impor determinadas coisas, botar determinadas classes no seu lugar e outras para mandar. É isso. Então, isso está fadado, teoricamente. Vamos torcer que isso um dia, né? Eu temo de não ver isso, porque já estou com pé na cova, mas temo que haverá necessidade de um processo bastante. Isso não está grande, não significa que automaticamente, necessariamente, inevitavelmente vai acontecer isso, se as classes subjugadas não se movimentarem, claro, vai depender dela, da iniciativa.
Bom, em relação à hegemonia, não, eu disse para vocês que o conceito de hegemonia é um conceito que se apresenta principalmente nos cadernos, né? Também, né, nos escritos precarcerários, mas é menos. Mas principalmente, né, de uma forma, como se pode dizer, policromático, entendeu? Muito digamos assim, de uma contínua elaboração, né? Porque é um conceito relativamente novo, porquanto eu já disse, Gramsci o recebe esse conceito, o encontra esse conceito já formulado, mas da forma como ele o elabora, não deixa de ser um campo bastante novo. Mas, substancialmente, se eu pudesse ser sintético, no que é difícil ser sintético, porque, repito, precisaria analisar todas, digamos assim, as variáveis, as abordagens, entendeu? As explicitações que Graham faz a respeito desse conceito aí nos levaria longe. Mas, se pudesse ser sintético, eu diria o seguinte: é necessário que um grupo social, um partido, uma organização política popular que queira, né, se apresentar como portadora de um novo projeto e, portanto, queira construir a hegemonia, precisa construir isso primeiro nas bases, quer dizer, na cultura, quer dizer, nas relações, na organização, entendeu? Na mentalidade, entendeu? É todo um processo molecular que deve acontecer para que as pessoas possam se conscientizar que é possível conduzir ou levar adiante ou viver em sociedade de outra maneira, que não seja necessariamente pela força, pela violência, pela repressão, pela dominação, mas que seja pela formação política e cultural de novos seres que sabem reconhecer o potencial de todo mundo, as diferenças, o diálogo, as formas democráticas, enfim, claro. Quando um grupo social, um partido, uma organização, enfim, uma massa popular se apresenta com estas condições, a sociedade vai perceber que tem uma diferença de qualidade do comportamento de outras classes. Vai perceber isso. Então, Gramsci diz, o partido hegemônico, cito assim de memória, já é dirigente, o partido, quando se torna hegemônico, já é dirigente antes de se tornar Estado. Por quê? Pela qualidade de proposta, pela qualidade de vivência que os seus componentes têm, já convence a sociedade que aquilo é o melhor rumo. Essa agora, eu já disse antes que as classes subalternas vão ficar na subalternidade se não se constituírem em Estado. Eu usei a expressão de Gramsci, se não se fizerem Estado. O que significa isso? Significa que Gramsci não é ingênuo. Que enquanto existem as classes, a divisão de classe, e sempre ameaça de retrocessos e tal, é necessário ter também instrumentos, instituições que possam garantir
a vigência daquele projeto. Então, Gramsci não descarta o uso, né? Você não vai se arrepiar, o uso da força. Tanto é verdade que Gramsci resgata o jacobinismo, né? Principalmente, né? Entendeu? E no famosíssima nota 13, na nota 17 do caderno 13, famosissima, che è aquele un compendio di teoria política, ele faz uma distinção. Quais são os patamares para poder garantir a manutenção do poder? Claro, diz, a parte material, quer dizer, o substrato econômico, depois a organização política, né? E também a função dos militares. Entendeu? Porque em caso de sublevação ou de atentado ou de alguém que agora inventa de decretar anistia, não tem que usar a força lá. Me entende? Existe uma Constituição, nós temos que usar a Constituição. De repente, a Constituição não vale mais. De repente, entendeu? O judiciário não tem mais função. Que história é essa aqui? Gramsci não dispensa isso. Sempre dentro do processo de progressivamente a sociedade se tornar cada vez mais capaz de dispensar o recurso à força. Mas, enquanto isso, vou fazer um exemplo. Estou me estendendo demais sobre essa questão. A demonstração de força que a China fez agora, aos 80 anos da guerra, você acha o quê? O que é aquilo lá? É isso. Disse o caro Trump, saiba que se você se acha alguém, nós também estamos dotados, entendeu? Aquilo não é para usar, é um poder de dissuasão. O poder de dissuasão é importante. Então, os aspectos... Eu escrevi um artigo que se chama Das Armas e da Religião. Das Armas e da Religião. É exatamente recuperando todos esses elementos que decorrem a essa linguagem de guerra, de conflito, de recurso ao embate. Gramsci não dispensa isso. Então, o que estou querendo dizer? Bem, o que eu tentei apresentar na exposição, as classes subalternas se constituem como hegemônicas dentro do Estado. E o Estado é composição de força e de persuasão. Entende? Que é a supremacia, o conceito de supremacia. O Estado, quando esse Estado se fortalece a tal ponto, se torna efetivamente, como Gramsci usa uma expressão belíssima no escrito precarcerário, o Estado deve ser carne e sangue das classes trabalhadoras. Fantástico isso. Deve ser carne e sangue entende? Ele tem a reserva da coerção no caso de necessidade, mas a prioridade é ele vigorar pelo consenso, a persuasão, enfim, a direção, o poder de atração e assim por diante. A opção pela guerra de posição não exclui, em algum momento, caso seja necessária, a guerra de movimento, em Gramsci. Me entende? Bom, não sei se consegui acrescentar alguma coisa. Um outro colega que falou
separar Gramsci de Lenin e do materialismo histórico, eu não sei. Bom, foi o ano passado, o ano passado, que foi aniversário da morte de Lenin, né? Eu escrevi um artigo sobre Lenin e Gramsci, né? Você sabe que, historicamente, Gramsci se ligou muito a Lenin, historicamente. Naquela crise, né, dos anos 20, e depois, com a fundação do Partido Comunista em 21, né, que foi dirigido pelo Amadeu Bordiga, né? Bordiga começou a se distanciar da Internacional, enfim, a se desentender, inclusive, com o próprio Lenin, mas depois, você sabe, no 24, Gramsci assume a direção do partido dele, né? O Bordiga é escanteado, ele assume a direção do partido, e naquele período, de 23 a 24, que ele passa na União Soviética como representante do ele tem um conhecimento mais próximo, né, de tudo que acontece na União Soviética, do pensamento de Lenin, né, e também uma entrevista. Você sabe que ele teve uma entrevista, isso está registrado, descoberto agora ultimamente, muito recentemente descoberto, uma entrevista de 2 horas com Lenin, uma entrevista pessoal com Lenin. Sim. Sobre a questão da Frente Única, a Terceira Internacional, enfim, da direção do partido, né, na Itália e tal, porque já havia acontecido a derrota lá na Alemanha, tudo lá. Enfim, tem uma proximidade com Lenin. A proximidade com Lenin não significa identificação com Lenin. Alguém mencionou que Lenin dava uma atenção acentuada, prioridade ao papel do partido, quer dizer, da direção no sentido o partido que é o dirigente das massas. Olha aí a diferença. Gramsci reconhece o papel do partido, mas não exclusivo. Ele não é vanguarda. Entende? Ele não é vanguarda. Ele tem uma função importante, necessária, né? Mas intimamente embrenhado com, né, as bases do partido. Deve ter uma interação contínua, né, entre... Né, eu li aquela expressão belíssima. Para mim, aquilo lá seria suficiente, né, para sintetizar todos os membros de um partido, todos os membros de um partido político devem ser considerados intelectuais. Pode haver distinções de funções e graus, né? Mas todos têm função diretiva e organizativa. Ou seja, educativa e intelectual, fecha aspas. Quer dizer, se educam reciprocamente e se dirigem, como a Joaline estava falando, né, coletivamente. Isso. Embora tenham funções, né, diferentes dentro de uma organização, claro. Deve haver. Bom, então, em relação ao materialismo histórico, a mesma coisa, né? Gramsci se afasta dessa expressão. Você sabe que a partir do caderno 8, se não me engano, ele deixa de usar essa expressão. E a substitui com filosofia da prática, porque a expressão materialismo histórico podia gerar na cabeça, né, das pessoas como se fosse uma identificação com um materialismo vulgar, né, que já existia, um materialismo determinista que já existia. Marx já havia superado isso, só que ele continuou utilizando isso, acrescentando a palavra histórico, para dizer que o materialismo não é algo já dado, mas é algo que acontece historicamente. Mas Gramsci, para evitar, diz, não, filosofia da praxis, que, bom, esse seria outro campo, né, para a gente se aprofundar. A outra grande, genial interpretação de Gramsci,
do marxismo que Gramsci faz por meio da filosofia da praxis. Bom, alguém falou de quais são os desafios da classe trabalhadora hoje. Olha, não quero nem falar sobre isso. Eu ando meio preocupado, assustado até, assustado, porque temos que reconhecer que o capitalismo e as forças de direita, extrema direita do Brasil e mundial estão muito fortes, muito organizados. É porque a vantagem deles tem, sabe, cheio de dinheiro, rios de dinheiro, financiam redes sociais, influencers, entendeu? Think tanks, entendeu? Projetos, pesquisas, universidades, bolsas, entendeu? Pesquisas para os que querem os subsídios. Claro, nunca como agora a disputa hegemônica se tornou tão complexa, difícil, entendeu? Eu diria extremada. Qual é a sugestão? Nunca como hoje nós temos a necessidade de partidos sólidos, partidos que não visam só eleições e cargos governativos, que é necessário também, por amor de Deus. Mas, infelizmente, a maior parte das energias está concentrada nisso. Ganhar eleições, ganhar governo, etc. Elaborar projetos populares de assistência, de Bolsa Família, de gás agora, enfim, necessário. Necessário, eu não nego isso. E cadê as organizações que começam a disputar o território das redes? Cadê as organizações que começam a disputar a ideologia, os embates, entendeu? Da informação, do conhecimento, enfim, da organização. Tem que investir sobre isso. Investir muito. Entende? Então, eu sinto que estamos vivendo um período muito, muito difícil. Não quero desanimar ninguém, porque, evidentemente, existem muitas forças espalhadas, um pouco dispersas, mas talvez precisasse articular melhor tudo isso. Né? Entendeu? E com isso, penso de ter dado também indiretamente um comentário sobre a primeira pergunta, que é da complexidade da construção da hegemonia hoje. É um grande desafio, mas é o caminho, não temos outro, é o caminho. Um percurso já foi feito, tem uma experiência já acumulada sobre isso, é preciso recuperar, né? Recuperar. Finalmente, o pessoal está começando a falar das ruas. Como que é? Perdemos as ruas? O que é isso? Que história é essa? Perdemos as periferias, perdemos os movimentos populares. Entende o que eu estou querendo dizer? Perdemos os estudantes. Os sindicatos. Tem que recuperar todas essas forças. Entendeu? Articular, incentivar, apoiar para criar um embate de peso, consistente, persuasivo, criativo, que possa cada vez mais seduzir a grande massa da população e competir com o capitalismo neste caso, sem dúvida. Visto, Giovanni. Eu queria aproveitar e fazer uns comentários também sobre, compartilhar também algumas coisas, né? Tanto porque no estudo eu defendi um antimoderno príncipe. Eu queria aproveitar e falar um pouco mais sobre isso, e agora com mais elementos ainda, depois, porque esses dias, como eu falei, né, a gente teve esse encontro com o Kevin, trazendo os novos caminhos revolucionários de Marx, e está muito
conectado com as pesquisas, os trabalhos que a gente vem fazendo nos últimos tempos, né? Particularmente a minha pesquisa nessa busca da tradutibilidade da história integral passa por esses elementos de tanto buscar quais são as contribuições do último Marx, mas também no Gramsci essas perspectivas que foi colocado aqui, que parece que está se desviando do caminho do marxismo, né? Da revolução e tal, e na verdade, quando a gente vai ler os últimos textos do Marx, né? O Kevin Anderson não tem ainda em português, ele falou que vai sair no próximo ano, né? Pela Boitempo. Mas é bem interessante isso, né? Porque acho que a primeira coisa é se a gente se apropriar do que a gente estudou no semestre passado no caderno 10 e 11, né? E reconhecer que o marxismo é história, né? O Gramsci vai dizer, o único absoluto é a história. Eu não posso pegar um texto de Lenin de 1917 e querer aplicar em 2025, porque a conjuntura já é outra, a história já caminhou e a gente já está em outro momento histórico, né? E mesmo do Gramsci, né? Mesmo do Gramsci, a gente pegar o texto de coisas que o Gramsci escreveu no tempo dele e a gente querer impregnar na nossa realidade latino-americana, que tem outra formação socio-histórico-cultural diferente da Itália em muitos aspectos, e em 2025, né? Eu tive há pouco tempo fazendo meu trabalho de campo no território zapatista, e eles usam dois termos que eu acho incrível, que tem a ver com a perspectiva da filosofia da praxis, né? A gente tem que olhar e pensar a revolução a partir a partir das geografias das suas geografias e seus calendários, ou seja, a partir do seu tempo e espaço histórico, né? Porque senão a gente só vai repetir o que o Lenin falou em 1917, a gente vai repetir o que o Gramsci falou naquela época e a gente não vai fazer a real tradutibilidade da nossa realidade. E esse é o desafio que a filosofia da praxis, que o marxismo coloca para a gente, né? Para a gente realizar essa tradução contínua e permanente da história, das contradições, das necessidades e possibilidades. E por que eu estou dizendo isso, né? E falando do antimoderno príncipe, né? Ao defender um antimoderno príncipe, não é negando o papel ou a função social do partido, né? Qual é a função social histórica do partido, né? A função social é coletiva, é educativa, é anunciadora, é organizadora. Então, a gente tem que pegar essas funções, e como disse o Giovanni, infelizmente, os partidos de esquerda, em geral, né, caíram numa prática puramente de disputar, fazer a guerra de posição somente dentro do Estado burguês, e esqueceram de fazer a guerra de posição nos organismos da sociedade civil, nos territórios né, de lutas populares e de se engajar organicamente, porque orgânico, quando o Gramsci coloca o adjetivo orgânico, é isso que ele está querendo dizer, né? É formar esses organismos de cultura, de formação política, de engendramento de disputa, tanto no nível da produção quanto no nível da reprodução das ideias. E aí eu queria compartilhar com vocês, para fundamentar melhor essas ideias, que ainda a gente vai chegar para a gente, porque infelizmente tem coisa que a gente não tem em português ainda, né? Mas nos últimos textos de Marx, que o Kevin teve acesso na Mega 2, né? O Marx vai ampliar, inclusive, a concepção de revolução para além da via prussiana de se apropriar do Estado burguês, né, formar um partido político, inclusive o próprio Gramsci, ele vai na mesma linha do que o Tiago falou, né, nos cadernos, ele fala que tanto o partido quanto os sindicatos são organismos criados dentro da realidade burguesa, né, então são limitados a essa realidade, por isso que eu falo da função em si, não do organismo em si que vai e deve ser superado historicamente, né, nesse processo. E aí ele vai ampliar nesse sentido de mostrar a visão para além da lógica burguesa, a partir da Revolução Francesa. A gente começa a estudar o Marx pensando, vamos lá para a Revolução Francesa. Aí depois da Revolução Francesa veio a Comuna de Paris. Aí depois da Comuna de Paris veio a Revolução de Outubro. Aí a Revolução de Outubro levou a ideia da revolução para os outros países do mundo. Não é? Só que o Marx estava fazendo outro caminho,
É muito interessante isso, porque a gente tem essa lógica linear do processo revolucionário e, inclusive, dentro da lógica moderna burguesa de pensar a história a partir da Revolução Francesa, que é a Revolução Burguesa, entende? E o Marx, nos últimos tempos, estava pensando as comunas russas, o anticolonialismo na Irlanda, o anticolonialismo na Argélia, o anticolonialismo na Índia, e em vários territórios, tentando entender como essas formações sociais históricas elas se organizavam e como elas resistiam à lógica do capital e como elas podiam passar diretamente para uma sociedade comunista sem passar pela etapa do capital. Isso é muito interessante. E o Kevin, né? Bem interessante isso, porque até não sei se o Giovanni recorda, na minha defesa, eu botei uma espiral na capa da tese, né? E o Ronaldo criticou dizendo, não é uma espiral, é um símbolo do infinito, né? Porque a ideia é mostrar que o movimento da história, ele tem múltiplas coisas, né? Múltiplas direções ao mesmo tempo. E é interessante que o Kevin, ele usa o termo multilinear, a visão multilinear da Revolução de Marx, que não significa que vai ser o partido que vai pegar e tomar o Estado e a partir da força pelo Estado ele vai impor a revolução para todo mundo, e a gente viu que isso não funcionou. Aconteceu já esse teste de realidade e infelizmente a gente não logrou êxito, né? Então a história ela também ensina. E ele cita na Guerra Civil na França, achei muito interessante isso, né? Que passou batido de todo mundo. Ele cita, tem uma passagem na Guerra Civil na França que ele cita, pega esse pedacinho do Marx para dizer, né? Que é a classe trabalhadora não pode simplesmente se apoderar da máquina estatal pronta e utilizá-la para seus próprios propósitos. Ela tem que construir o seu próprio Estado, como o Giovanni estava falando. E o Estado que o Gramsci estava se referindo era a sociedade regulada. O Gramsci chama de sociedade regulada, né? E não é que a gente tenha que abrir mão da disputa, como o Giovanni bem falou, né? Da situação da China, citando a China e tudo. Ninguém vai abrir mão de disputar esses espaços. O problema é que a gente está focando só nisso. E está esquecendo de fazer o real trabalho revolucionário, que é formar realmente os intelectuais orgânicos, exercer a função de partido dentro dos movimentos que já existem, que estão aí, né, buscando tentar uma interseccionalidade, que é a palavra que estão usando, né? Ou seja, dentro das lutas, de cada luta particular, formar um diálogo, né, e se articular organicamente como é que essas lutas podem se organizar para poder fazer uma frente única, e uma frente única não no sentido simples dos partidos dentro do Estado, mas uma frente única, uma coalizão das classes subalternizadas, né, dos grupos subalternizados. E aí é onde está essa questão da função do partido, né? A função do partido ela não se perde. Eu achei interessante também, porque o Kevin também, ele citou, agora não me recordo a passagem que o Marx vai falar, que na tradução, fizeram uma tradução equivocada, né? Quando ele vai falar do Estado, tem dois sentidos no alemão, né? Para quem sabe alemão, ele cita. Então, tem a função do Estado e tem o Estado enquanto aparelho. E aí o Marx, quando ele cita, eu vou depois procurar confirmar para compartilhar com vocês. O Marx, quando cita o Estado, ele está citando a função do Estado, e aí a tradução é feita como o Estado enquanto aparelho, e não como função. E aí há uma diferença fundante, né, fundamental para quem pensa o processo revolucionário, como são coisas diferentes. E que isso também, eu, pelo menos na minha leitura que eu faço do Gramsci, passa por isso, né? A função do Estado, o Estado enquanto aparelho, ele vai se diluir, ele vai perder sua necessidade histórica na medida que as classes subalternizadas se fortalecem, se organizam, né, e se articulam em instituições, criando novas formas. E aí, infelizmente, ou felizmente, né, a gente tem uma leitura também do Gramsci muito eurocentrada, né, de pensar esse processo a partir do que ele viveu na Itália para a América Latina, e Gramsci, inclusive, da interpretação do intelectual, né, o intelectual como sendo aquela pessoa que
que vai desenvolver apenas o aspecto da racionalidade. O Gramsci vai colocar, não, o intelectual é o que sabe, mas ele também só compreende se ele sente, né? E aí, dentro da divisão da luta de classes, a gente tem a divisão entre cabeça e mão, corpo, coração e tal. E no processo da América Latina, né, do pensamento social latino-americano, a gente tem vários autores que vão articular isso e que, infelizmente, a gente não acessa, a gente não estuda, né, que pensa, inclusive, uma sociologia sente-pensante, com intervenção, ação, participação, porque o papel do investigador, do intelectual, não é só investigar para dizer o que é, né, mas também que tem uma ação participativa no processo da realidade. E aí, nesse sentido que eu queria compartilhar aqui com vocês para a gente pensar isso, né, como a América Latina, né, dentro dessa lógica da história integral, a gente tem organismos, a gente tem os nossos grupos subalternos, como a gente falou no encontro de estudo, né, que a gente não reconhece porque a gente ainda está preso nessa fórmula que chegou para a gente da revolução e que o próprio Marx, nos últimos tempos, ele estava muito mais anti-estatal e antilinear, né, unilinear, vendo várias possibilidades da revolução, de como construir a revolução. E aí isso está conectado com o que o Gramsci disse, né, recuperar a história dos grupos subalternizados, né? A história das margens, que é o título do caderno 25, a história integral. Então, quais são os nossos grupos? Qual é o grupo subalternizado da China? Quem são os grupos subalternizados da Índia? Como é que eles estão vivendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão... E no Brasil, como é que está isso? É só o partido, a via da revolução? É só a via partido? Ou a gente já viu que essa via tem seus, né, tem limites históricos e que a gente tem que ver a função do partido em outras, né, viva e movente em outros movimentos, em outras realidades, e que inclusive passa, esses dias saiu, passa por inclusive a gente reconhecer esses grupos, os grupos subalternizados, porque a revolução ela não é só masculina, né? 50% da revolução é feminina. Então, como que eu vou fazer revolução se eu não pensar o lugar da mulher nesse processo como intelectual orgânico, como dirigente, desenvolvendo personalidade histórica concreta e tal? E dos povos que, né, dos grupos subalternizados também que sofrem a questão colonial, racial e tal. Então, atualizar a visão concreta da revolução passa por a gente fazer esses exercícios, né? Estou só compartilhando isso aqui, né, que tem a ver com o que a gente, com a minha pesquisa, o que eu estou pensando por aqui, e as leituras que a gente fez esses dias, e que está conectado com essas perguntas que foram feitas, né? E aí, se vocês quiserem comentar e falar e reagir, tá aberto aqui. Eliane, tem uma pergunta da Eliane aqui, Giovanni, no chat. Em Gramsci, pensar na indissociabilidade do reino da liberdade e da necessidade é utopia metafísica. Diante dessa afirmação, quais os desafios das instituições escolares, como os institutos federais, na formação unilateral do currículo, a possibilidade de formação, né, de um novo devir histórico para a classe trabalhadora, ou seja, qual é o papel da educação, né, da escola nesse processo? Que é o tema da próxima mesa, já vou adiantando. Né? A próxima mesa é educação, né? Formação e escola unitária em Gramsci. Sim. Não, primeiro, aplaudir as considerações que a Jorina acaba de fazer, né? E acrescentar nada, só comentar que, além de um grande legado que nós temos, teórico e prático, né, da longa, extraordinária história desencadeada pelo marxismo no mundo e tudo mais, além disso, que não devemos nunca deixar de ler, aprofundar, enfim, e nos preparar intelectualmente, porque é uma riqueza, uma herança extraordinária de pensamento e de experiência. Além disso, nós temos, por outro lado,
os grandes desafios de ler a realidade, de interpretar o mundo atual, ficar atento às interpelações que existem e nos organizar para enfrentar isso. E nisso não tem subsídio nisso. Depende da nossa criatividade, né? Do nosso envolvimento, enfim, da nossa capacidade de ação, né? O campo atual é complexíssimo, já falamos, né? E eu diria que precisaria também pensar o papel do moderno príncipe, do novo moderno príncipe, hoje, né? Levando em consideração, né, não apenas aquilo que eu mencionei antes, quer dizer, recuperar os setores com os quais tradicionalmente quer dizer, os partidos populares trabalharam, mas identificar quais são os novos setores do trabalho explorado hoje, os novos setores aonde quase as esquerdas não entram, são extensos, os novos extensos setores de trabalho explorado hoje, né, que estão entregues, que não têm organização, que não têm, enfim, grupos, sindicatos, partidos, organizações que possam realmente aglutinar isso, né? Quer dizer, as novas trincheiras de luta, quer dizer, é um novo colonialismo que está acontecendo no mundo, sempre pensando na construção do projeto nacional, popular, internacional. Hoje, insistir demais para conectar, quer dizer, as forças nacionais, quer dizer, as organizações locais e nacionais com as internacionais. Cada vez mais, importantíssimas, que quase não se fala nisso. Em relação à escola, olha, esse é outro campo imenso de disputa. Está sendo perdido pelos empresários da escola. Está sendo perdido este campo. Outro imenso campo de disputa. Em todos os sentidos. Não apenas de currículo, mas também de concepção de escola, no mundo atual. Então, olha, vocês vão enfrentar isso na próxima conversa, enfim. Não quero entrar nesse mérito, mas Gramsci já havia percebido quer dizer, o papel estratégico da escola dentro da construção da hegemonia e da criação, como ele diz, criação de novos estados, de uma nova civilização. Então, me limito a fazer esses pequenos comentários para a bela exposição que a Jolene acabou de fazer. E, bom, e desejar a vocês, olha, uma excelente continuidade de curso, e principalmente que, embora estejamos vivendo num mundo conturbado, extremamente complexo e conflituoso, mas também é extremamente desafiador, com novas possibilidades. E a grande maioria de vocês, pelo que eu posso ver, jovens, cheios de energia, de não desanimar, porque Marx, Lenin, Gramsci, a grande maioria de marxistas viviam em situações iguais ou até mais complexas e pior que os nossos, principalmente no enfrentamento do fascismo, enfim, nas duas guerras mundiais e tal.
e se saíram bem. Com todas as falhas, porque somos humanos, evidentemente, que podemos sofrer derrota e tal, mas nunca baixar a cabeça. Vamos adiante. Vamos adiante. Eu tenho a sensação que está se gestando um novo mundo. A nível mundial, estou falando. Eu fiz aquela referência ao sul global, enfim, e há tantos movimentos, organizações que estão dispondo a novas, né, tem que apostar sobre isso, né, e ir adiante. Olha, eu já estou começando a agradecer, me despedir, porque eu sou o mais velho do grupo, e alguém que deve lembrar do Jô Soares, não mata um velho, não mata um velho. Eu espero encontrar vocês, né, em algum outro momento. Né. Saudade da Joeline, que já me ultrapassou há muito tempo, né, pela formação, o acúmulo de conhecimento e experiência que ele está tendo viva. Tá? Está de parabéns. Vamos continuar. Tá bom? Tá bom, Giovanni. Obrigada. Também estou com Não deixe saudade. de dar um abraço ao meu grande amigo, o Oliver, né? O Lúcio Oliver. Ele está aí? Está com vocês aí? Oliver. Não, ele tá nas atividades dele, mas ontem mesmo eu Mas falei que você ia estar aqui hoje não com a está gente. envolvido? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pois Valeu. obrigada, então eu que agradeço, né, pela disponibilidade. Eu sei que você também é cheio de compromisso Não, e, mais ou menos. e atividade para estar com a gente. Quem sabe aí no retorno a gente se encontra por aí Pode nas. contar. Você é feliz de voltar a rever vocês. Olha, infelizmente é virtual, mas estou dando um abraço caloroso a todos vocês. Né? Sinceramente, me encheram de energia, de ânimo para eu continuar também. Valeu. Ai, Se cuidem. igualmente também. Se cuidem. E não tenham medo de nada. Né? Nesse mundo grande, terrível e complexo, como dizia Gramsci, né? Onde qualquer movimento que acontece em algum lugar tem um reflexo no mundo inteiro. E nós vamos desencadear esses movimentos. Valeu. Obrigada Tchau. mais uma vez. A Tchau. gente se encontra por aí. Só Tchau. avisando também para o pessoal que assine a lista que está no chat antes de sair. E a gente se vê, viu, Giovanni? Tchau. Um abraço. Lembrando também que quinta-feira tem o estudo sobre escola, formação, educação e formação no Gramsci. Então, também não faltem. Vai ser com Fernanda, acho que Rita e Marcela, né? Então, já fiquem aí atentas para irem se organizando para dominar o mundo. A gente se fala pelo chat. Tchau, gente. Boa tarde. Até mais.